Boa noite, meus irmãos. Paz e alegria em nossos corações. Que Jesus possa nos abençoar na noite de hoje, nesse momento, em que nós estamos vivenciando uma dificuldade muito grande na nossa sociedade. Então é o momento de estarmos unidos em pensamento, em orações e mantendo as atividades da nossa querida SEAC em funcionamento. Nós vamos dar continuidade aos trabalhos da casa utilizando estas novas tecnologias que a modernidade nos traz, quais sejam a internet, as nossas redes sociais. Então é com muita alegria que nós vamos dar continuidade, com a segunda palestra realizada neste mês de março através dessa live. Meu nome é Éder, que Jesus possa nos abençoar na noite de hoje. E para nós começarmos o nosso estudo, nós vamos iniciar com a leitura de uma página do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, uma obra magnífica. Eu vou abrir ao acaso e ela diz assim: você tem por dentro a juventude, mesmo que viva há um século. A mente não envelhece e mantém de pé a jovialidade, o dinamismo, a positividade, o ânimo, quanto mais é requerida e exercitada. Mesmo em idade avançada, sustente as ideias vivas e transformadoras. Preserve a exuberância do espírito e o calor da experiência. Não deixe envelhecer os pensamentos, nem critique o progresso. Aprecie a modernidade e mantenha a leveza dos pensamentos jovens. Sinta-se feliz com o futuro pela frente, esperançoso e dinâmico. Quem crê em si nunca envelhece. Quem crê em si nunca envelhece. Então que nós possamos sermos esses jovens que o autor nos concita, encarando todas as problemáticas do nosso dia a dia com jovialidade, com garra, com perseverança de um futuro melhor. E que Jesus está sempre ao nosso lado, nos auxiliando nos piores momentos e nos melhores momentos também, meus irmãos. Então, nesse momento, nós estamos pedindo a todos que elevemos os nossos pensamentos a Jesus em oração, para que o Mestre, que nos disse há mais de 2000 anos atrás: 2 ou mais reunidos em teu nome, aí estarias ele entre nós. E nesse momento, Jesus, nos encontramos em um número bem maior entre encarnados e desencarnados, espalhados por todos os recantos, e que porventura estejam sendo, Senhor Jesus, beneficiados com essa palestra, com esse estudo da noite de hoje. Que o Senhor possa nos auxiliar, nos amparar, dando-nos força e inspiração para que consigamos, Senhor Jesus, trazer a Tua mensagem consoladora a todos aqueles cujos nomes se encontram em nossos pensamentos nesse momento. Aqueles, Senhor Jesus, que estão nos hospitais, que estão nas ruas, que estão no leito de dor. Que o Senhor ampare a cada um deles e a quem nós iremos pensar. E que, Senhor, os ensinamentos da noite de hoje possam tocar fundo em nossos corações. Que assim seja, e graças a Deus. Bem, meus irmãos, o tema da noite de hoje não poderia ser diferente. E nós escolhemos, lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, Lei de Destruição, das questões
737 a 744, cujo título é Flagelos Destruidores. É um tema atual que está aí na nossa sociedade nos dias de hoje. Então nós vamos ver aqui, nesta obra magnífica, O Livro dos Espíritos, na questão 737, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos da codificação com que fim Deus castiga a humanidade por meio de flagelos destruidores. Observe que o codificador utiliza o verbo castigar como uma punição de Deus contra a humanidade. Utiliza o verbo de castigo. E os espíritos benfeitores respondem ao codificador: para fazê-la progredir mais depressa, é preciso que se veja o objetivo para se poder apreciar os resultados. Como julgais somente do vosso ponto de vista pessoal, dá-lhes o nome de flagelos, em virtude do prejuízo que vos causam. No entanto, muitas vezes, esses transtornos são necessários para que mais depressa se chegue a uma ordem melhor de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então, meus irmãos, essa resposta concisa, direta dos espíritos da codificação nos fazem refletir se realmente essas calamidades públicas, essas calamidades climáticas, se realmente isso é um castigo ou uma forma de nós avançarmos na nossa sociedade. Na nossa sociedade. Será que isso é um castigo realmente, meus irmãos? Observe que os espíritos venerando nos dizem: para fazer a humanidade progredir mais depressa e que se chegue a uma ordem melhor das coisas, e o que se realize em alguns anos, o que teria se exigido muitos séculos. Então nós vamos observar que esses flagelos, na realidade, eles movimentam a sociedade em busca de uma solução, em busca de uma cura. Aumenta o nível de solidariedade. Fazem com que nós reflitamos que nós não somos nada perante do poder da providência divina. O que adianta, meus irmãos, sermos o país mais rico do mundo, com o maior exército do mundo, com poderio tecnológico extraordinário, não conseguimos superar o inimigo invisível. O inimigo invisível, meus irmãos. Nós não conseguimos superar com todo esse poderio tecnológico e militar. Não adianta nada. O que adianta nesse momento é um esforço conjunto de solidariedade entre as nações, entre a ciência, os pesquisadores que estão trabalhando 24 horas por dia para encontrar uma medicação apropriada, uma vacina, a cura para essa doença, para essa pandemia que está atingindo a nossa sociedade, o nosso planeta. E interessante que isso nos faz também uma reflexão de que nós vivemos numa grande aldeia global. Que o que acontece com o meu irmão que mora na China vai me atingir também. Que o que acontece com o meu irmão que mora na África vai me atingir também. Ou seja, todos aqueles irmãos nossos de humanidade que vivem espalhados sobre os diversos continentes estão intimamente conectados humanas
terremotos, quais sejam maremotos, quais sejam doenças, quais sejam guerras, quais sejam chuvas, inundações, todos nós somos atingidos de uma forma direta ou de uma forma indireta. E Allan Kardec, isso em 1857, ele também questiona os espíritos sobre o que a humanidade poderia aproveitar para se melhorar sem ter que passar por esse flagelo. E os espíritos venerandos, eles dizem, é o homem que não se aproveita dos meios que Deus dá diariamente para o nosso progresso. É preciso, pois, que seja castigado no seu orgulho e sinta a própria fraqueza. E o que nós estamos vendo hoje, meus irmãos? Potências, poderes, todos fragilizados. Porque o único vírus faz com que todos nós nos sintamos o quê? Frágeis diante dessa calamidade. Não adianta arma, não adianta dinheiro, poderio militar, porque nós somos frágeis. Um pequeno vírus pode tirar a nossa vida. Então Deus nos dá os recursos, meus irmãos, necessários para que nós aprendamos a combater o nosso orgulho e a nossa vaidade. Mas, infelizmente, meus irmãos, nós não aproveitamos esses recursos. Nós não aproveitamos esses recursos. E aí o que acontece conosco? Nós precisamos passar por essas calamidades, por esses flagelos, para que possamos colocar em prática os ensinamentos que estamos aprendendo com a doutrina espírita. E Kardec vai mais longe. Na questão 739 ele pergunta: os flagelos destruidores têm utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam? Os espíritos respondem: sim. Algumas vezes eles mudam as condições de uma região, embora o bem que deles resulte só seja sentido pelas gerações futuras. E aí nós vamos entrar, meus irmãos, na questão ecológica. Foi mostrado nos grandes noticiários que determinadas regiões do planeta, pelo esvaziamento dos homens, da população, animais silvestres estavam retornando àquelas áreas. Regiões da China, em que a poluição estava atingindo níveis alarmantes, houve uma melhora considerável do oxigênio pelo esvaziamento das ruas. Olha que coisa interessante. Então, já há um benefício do ponto de vista físico também desse recolhimento. A melhora do oxigênio das cidades, a melhora da poluição e a volta de animais para frequentar aquela região que estava o quê? Super lotada, super povoada. Então nós temos que tirar também um outro ensinamento desses flagelos, que é a melhora das condições climáticas, das condições ambientais do planeta, além da nossa reflexão moral sobre a nossa pequenez, sobre as nossas próprias limitações. Porque, infelizmente, muitos se acham deuses. Muitos homens, com seu orgulho, com a sua vaidade, com o exagero da sua intelectualidade, se acham deuses, se acham maiores do que o próprio Criador. Então, nesse momento, quando uma situação dessa, um flagelo, uma pandemia, se abate sobre o nosso planeta, uma coisa inédita para as nossas gerações, que nós só víamos isso nos livros de história, em que o planeta inteiro é paralisado por um vírus
Nós temos que meditar sobre a nossa pequenez e com muita humildade elevarmos os nossos pensamentos a Deus, rogando a Ele que possa inspirar os homens da ciência, amparar essa linha de frente da medicina que está ali lutando para salvar vidas e que possa tocar os corações dos nossos governantes, para que a solidariedade entre as nações possa reinar no nosso planeta Terra. Nós vamos ver também que os Espíritos nos informam que os flagelos são provas que dão ao homem o quê? A oportunidade de exercitar a sua inteligência, de demonstrar paciência e resignação perante a vontade de Deus. Olha que coisa interessante. Esse isolamento social voluntário que todos nós estamos passando nesse momento é exatamente para testar o quê? A nossa paciência, a nossa resignação. Pessoas que mal falavam com seus familiares, hoje são obrigadas, entre aspas, a conviver em família. Então vamos observar esse outro lado positivo do flagelo. Fazer com que as pessoas se desconectem das tecnologias e se conectem mais entre umas às outras, entre elas, entre os seus familiares. Que coisa bacana! Nós hoje podemos estar em família e conversarmos uns com os outros, porque muitas vezes, alegando a falta de tempo da correria na sociedade, nós não tínhamos essa estrutura, nós não tínhamos essa boa vontade de lidarmos com aqueles que convivem conosco. Então nós podemos também tirar, meus irmãos, desses ensinamentos, essas coisas positivas. A primeira delas, mostrar para cada um de nós a nossa pequenez diante do universo. Não somos nada. Um pequeno vírus microscópico pode arrebatar a nossa vida com toda a nossa intelectualidade, com todo o nosso dinheiro, com todo o nosso poder temporal. Podemos ser arrebatados desta vida, da condição de encarnados, por um pequeno vírus invisível. O segundo ponto positivo para a nossa reflexão: a melhora das condições ambientais do planeta com esse recolhimento. A poluição está diminuindo. Um terceiro fator muito importante que esse flagelo trouxe para nós: a convivência familiar, a solidariedade entre as pessoas, a solidariedade entre as nações. Isso é muito importante, porque mesmo que estejamos nesse isolamento, trancados nos nossos lares, sabedores que somos que existem centenas, dezenas de irmãos nossos que não têm um teto para se abrigar, que não têm as mínimas condições de higiene para se proteger dessa contaminação. O que nós, enquanto espíritas cristãos, aqueles que seguem o Cristo, podemos fazer para ajudarmos os nossos irmãos que não têm as mesmas condições que nós estamos tendo atualmente? Podemos fazer o que, meus irmãos? Utilizando as redes sociais, podemos divulgar campanhas, podemos fazer doações financeiras, utilizando os mecanismos dos aplicativos bancários que nós temos nas nossas mãos. Existem irmãos se utilizando de instituições filantrópicas, de organizações não governamentais, realizando um trabalho extraordinário nas ruas, no Rio de Janeiro, com banheiros sociais, que dão dignidade aos nossos irmãos em situação de rua, irmãos nossos que não têm aonde tomar um banho. E esses irmãos, com muito carinho,
com muito esforço, colocando a sua própria vida em risco devido a essa pandemia, vão lá diariamente no Rio de Janeiro e disponibilizam esses banheiros sociais, entregando também alimento, cortando o cabelo desses companheiros. E o que nós podemos fazer para auxiliar esses irmãos? Contribuamos, façamos as nossas doações, divulguemos o trabalho do bem. O mal só está imperando na nossa sociedade e nesse planeta porque o mal, ele grita e o bem é tímido. Então, se nós substituirmos as nossas postagens, o nosso esforço de divulgação para divulgarmos o bem, para divulgarmos atividades que beneficiam os nossos irmãos mais necessitados, estaremos contribuindo com a nossa parte, enquanto cristãos, na obra do Mestre Jesus, auxiliando esses irmãos que realizam esse trabalho. Quantos irmãos estão distribuindo cestas básicas, sem aguardar o poder público, para diversas comunidades carentes do estado do Rio de Janeiro, notadamente na cidade do Rio de Janeiro? Contribuamos, auxiliando essas instituições. Se nós não temos os recursos materiais para auxiliarmos, oremos. Utilizemos esse poder, o poder da oração, meus irmãos, em benefício de todos aqueles que estão procurando mitigar a dor dos nossos irmãos. E nós também trazemos para a nossa reflexão da noite de hoje uma mensagem que está na Revista Espírita de 1857, no mês de julho de 1857, intitulada A Terrível Epidemia na Ilha Maurício, também chamada Ilha da França. E essa mensagem é de um correspondente do nosso querido Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, que recebeu uma carta desse irmão, que Kardec omitiu o nome, só está lá na mensagem escrito Senhor T, né? E essa mensagem, o irmão fala sobre uma terrível febre que se abateu nessa ilha em 1867, uma febre que começava pequena, com alguns calafrios, e ela ia aumentando de forma exponencial, fazendo com que os habitantes daquela ilha ficassem febris por até 12 horas consecutivas, dando apenas pequenas pausas, com uma pequena melhora de 4 em 4 dias. E o senhor T, esse correspondente de Allan Kardec nessa ilha, ele escreve dizendo que eles haviam recebido uma mensagem psicografada do espírito de Clélia du Plantier, em que esse espírito estava avisando que um grande flagelo iria se abater sobre aquela ilha. E esses companheiros que receberam essa mensagem psicografada acharam que aquele flagelo que essa entidade havia informado significava que um flagelo moral iria se abater sobre os cidadãos daquela ilha. Nunca imaginariam que um flagelo, do ponto de vista material, doença, fosse ceifar tantas vidas. E o que chama atenção nessa correspondência que Allan Kardec publica na Revista Espírita de julho de 1867 é a confiança que o senhor T tem na vida após a morte. E a tranquilidade, Kardec chega a dizer a frieza, em que ele narra dizendo que se ele morresse devido àquela morte, àquela febre, ele não se importaria, porque ele tinha certeza de que a vida continua após a morte. Ele tinha a certeza de que os bons espíritos o estariam auxiliando. E ele ainda chega a dizer que facilitaria muito a ele, desencarnado, frequentar as reuniões da sociedade
Parisiense de Estudos Espíritas. Olha, meus irmãos, que confiança, que espírita verdadeiro, que espírita legítimo, que não se abate diante das dificuldades. Pelo contrário, essa Ilha Maurício, meus irmãos, ela fica muito afastada. É uma ilha perto do continente africano. Então, imaginem vocês, meus irmãos, minhas irmãs, que estão nos acompanhando nesse momento, a distância dali para a França, de modo que ele só conseguia se corresponder com o codificador através de cartas. Imagine uma carta, quantos dias ou semanas levava para ser entregue lá na residência do senhor Allan Kardec. Então Kardec nos chama a atenção da confiança do verdadeiro espírita, que não esmorece diante da dificuldade, que observa na dificuldade uma forma para refletir sobre as suas próprias limitações, uma forma para refletir nas suas próprias atitudes perante a dor. A dor esta também chamada de ensinamento. A dor que nós deveríamos chamar de irmã dor, mãe dor, que nos coloca novamente nos trilhos da razão, que nos coloca novamente no trilho daquilo que nós estudamos no nosso dia a dia, como verdadeiros cristãos, aqueles que seguem o Cristo. Nós vamos também, meus irmãos, observar na obra Os Mensageiros, de André Luiz, no seu capítulo 40, Rumo ao Campo, que eu indico a todos que leiam essa obra, Os Mensageiros, obra esta já estudada na turma de estudo sistematizado de obras espíritas da nossa querida SEAC. É uma obra que nós já estudamos, mas nos chamou a atenção esse capítulo 40, intitulado Rumo ao Campo. Então é o momento em que estavam André Luiz, Aniceto, Vicente na residência de Dona Isabel. Era uma residência em que se realizavam reuniões espíritas. E Aniceto convida André Luiz e Vicente para que o acompanhassem até o campo para refazerem as suas energias espirituais. Daí a importância novamente da natureza, das forças da natureza. Quando nós visitamos um campo, quando nós visitamos uma praia, quando nós visitamos uma floresta, nós vamos o que? Aurindo essas energias positivas, emanadas desse ambiente acolhedor, da natureza. E os espíritos que são sabedores disso, recorriam ao campo em diversas obras de André Luiz. Nós vamos ver a citação do campo, do mar, da floresta. Então, no capítulo 40, André Luiz vai com Aniceto e Vicente volitando, saindo da residência da Dona Isabel, rumando até o campo. E nesse caminho, e aí é o ponto que eu quero trazer a atenção de todos nós, aqui reunidos virtualmente, ele observa uma nuvem que estava se movimentando sobre as ruas daquele bairro em que eles estavam volitando. Uma nuvem que andava vagarosamente. E ele diz assim que os encarnados era como se estivessem dentro do mar, usando escafandros, aquelas roupas de mergulhador, se arrastando pelas avenidas. Esses irmãos estavam se arrastando lentamente, e essa nuvem que André Luiz chama de nuvem de bactérias estava seguindo esses irmãos. E isso chamou a atenção do nosso querido André Luiz, que pergunta a Aniceto o que era aquilo. E Aniceto fala das nossas criações, da zona de matéria inferior, das formas pensamentos que nós, pela nossa vigilância, lançamos diariamente pelos nossos pensamentos vacilantes, pelos nossos pensamentos que não estão conectados com a espiritualidade maior. Observaram, meus irmãos?
como, nos últimos anos, notadamente a nossa sociedade vem num clima de revolta, num clima de polarização institucional, num clima de polarização política, num clima de divisão, meus irmãos. Quantos pensamentos ruins, quanto ódio, quanta discriminação foi lançada pela nossa própria invigilância moral no ar, na atmosfera psíquica do nosso Brasil. Vamos estender isso agora, meus irmãos, para o mundo, para o planeta Terra. Nós saímos ano passado de uma quase guerra nuclear entre duas grandes potências mundiais e que se transformou numa guerra comercial entre essas duas grandes potências, não importando os interesses das outras nações. Se nós voltarmos mais um pouquinho, nós vamos ver uma crise migratória de irmãos nossos saídos do Oriente Médio e da África rumo à Europa, sofrendo naufrágios, discriminações, revoltas, manifestações em vários países europeus. Quanto ódio, quanto rancor, quanto racismo, quanta intolerância religiosa, quanta intolerância política foi lançada em forma pensamento, criando o quê? Uma pandemia atmosférica espiritual. E essa pandemia espiritual acabou se materializando no final de 2019. Num grande país, no centro de um grande país na Ásia. Essa pandemia espiritual, ela acaba se materializando ali, se irradiando para todo o planeta. De quem é a responsabilidade? É um castigo de Deus com a humanidade ou fomos nós, como co-criadores, que através da nossa invigilância criamos essa nuvem de bactérias que se transformou numa grande frente atmosférica negativa, espiritual, que se juntando a outras frentes atmosféricas, espirituais de outros países, de outros continentes, se transformou num grande turbilhão virulento que hoje atinge o planeta como um todo. Essas larvas mentais são criadas diariamente por cada um de nós. E ao invés de nós orarmos, como Jesus nos ensinou, orai e vigiai, para que não caias em tentação. O que a gente faz? Nós nos conectamos a essas notícias negativas, nós nos conectamos à maldade, nós nos conectamos e disseminamos as fake news, as notícias que não têm comprovação científica, e vamos alimentando essa nuvem bactericida, essa nuvem de bactérias formadas pela matéria inferior dos nossos pensamentos. E nós só estamos colhendo o que, meus irmãos? Aquilo que a nossa mente está plantando. Quando eu falo nossa, estou generalizando. Evidente que os verdadeiros espíritas não participam desses pensamentos. Então nós temos que procurar o quê? Nos desligarmos. Termos uma postura cristã diante desses fatos momentosos. André Luiz nos diz, acalmar-se é acalmar o próximo. E o que nós estamos fazendo diante dos fatos momentosos? Estamos orando pelos nossos governantes? Estamos orando pelo nosso Brasil? Estamos orando por todos aqueles que estão na frente de batalha, arriscando as próprias vidas, se contaminando para salvar vidas? Ou nós estamos agindo como aqueles que gritavam Barrabás, como aqueles que faziam balbúrdia? Temos que meditar sobre isso. Qual deve ser a nossa postura diante dos fatos momentosos? Qual deve ser, meus irmãos?
E nós vamos encontrar também em outra obra magnífica de André Luiz, chamada de Evolução em Dois Mundos, no seu capítulo 20, chamado Invasão Microbiana, uma pergunta que fazem a André Luiz: se a invasão microbiana está vinculada a causas espirituais? A resposta: todos nós somos sabedores. Evidentemente que sim. Que essa invasão microbiana que atinge as pessoas faz parte da nossa inferioridade moral, da nossa inferioridade de pensamentos. E André Luiz faz alguns apontamentos sobre a invasão microbiana, lá no capítulo 20 dessa obra que nós ainda não estudamos na SEAC, está na nossa fila de leitura. E ele diz que nós abusamos das nossas forças vitais, através das nossas viciações mentais, viciações alcoólicas, viciações sexuais, viciações morais. Nós vamos alimentando e abusando do nosso tônus vital, que deveria ser utilizado para o nosso equilíbrio energético, o equilíbrio das nossas forças espirituais, direcionando essas forças para o mal, para a revolta, fazendo uma ponte fluídica com pensamentos negativos, com espíritos que só querem ver a desarmonia social, que só querem ver a briga nos lares, merecedores da nossa comiseração, evidentemente, mas que nós não podemos alimentar essas energias. E André Luiz também fala sobre a adulteração dessas trocas vitais. Ao invés de nos conectarmos com as energias calmantes da espiritualidade superior, da harmonia do universo, do bem, nós estamos nos conectando com a camada inferior de pensamentos. E aí vai causando dentro de nós essa desarmonia psicológica. A ansiedade. Nunca se consumiu tanto ansiolítico como se consome nos dias atuais. Nunca se tomou tanta bebida alcoólica quanto se toma nos dias atuais. Com jovens enveredando pelo alcoolismo, pela fuga das suas próprias frustrações. Buscando as drogas lícitas e ilícitas. E criando essa adulteração das trocas vitais. E nós acabamos nos rendendo a esse desequilíbrio que todos aqueles que não conhecem a espiritualidade, que não conhecem Jesus, que não conhecem a verdade, usufruem no seu dia a dia, mas nós conhecemos a verdade. E por que, meus irmãos? Por quê? Nós ainda conseguimos nos render a esse desequilíbrio, porque o outro faz, eu tenho que fazer também? Não. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E com essa rendição ao desequilíbrio, nós vamos causando em nossas vidas o que? As perturbações de toda ordem. Primeiro, na ordem espiritual. Nos perturbando mentalmente, nós nos conectamos a energias negativas e atraímos para junto de nós irmãos em desequilíbrio também. E depois nós vamos criando dentro do nosso perispírito um campo de ruptura na harmonia celular. Isto é, abrindo brechas dos nossos centros nervosos, chamados na cultura oriental de chakras, mas na realidade são os nossos centros nervosos. Essa ruptura na harmonia celular que traz o que? As doenças. Porque se eu estou em desequilíbrio interior, eu abaixo a minha imunidade e o meu organismo fica fragilizado. E quando vem uma doença negativa, uma notícia negativa dos fatos momentosos, eu me desespero,
perco a confiança na espiritualidade, perco a confiança nos meus ideais em Deus, eu abro os mecanismos para que a doença se instale dentro de mim. E aí nós vamos vendo o câncer, a tuberculose, a hanseníase, a cardiopatite chagásica, invadindo dezenas, centenas de milhares de pessoas por essa desarmonia. Evidente que não é apenas essa causa espiritual, evidente que não, mas muitas dessas doenças, elas entram no nosso corpo pela nossa invigilância espiritual. Então nós temos que prestar muito atenção em relação a isso. E vamos então recorrer mais uma vez às obras de André Luiz. No livro Missionários da Luz, nós vamos também encontrar uma parte em que o instrutor Alexandre leva ali André Luiz, né, a uma casa espírita, uma reunião em que tem 18 pessoas candidatas à mesa mediúnica. Então nós vamos ver agora a importância de termos o pensamento elevado, a importância do nosso cotidiano, de estarmos com os nossos pensamentos conectados à espiritualidade, termos uma vida sadia dentro e fora da casa espírita. O pensamento é elevado para não acontecer o que nós vamos narrar nesse momento a todos vocês, meus irmãos. E fica para a nossa reflexão também, porque nós podemos esconder as nossas viciações da nossa família, nós podemos esconder as nossas viciações na casa espírita, mas os espíritos sabem de tudo aquilo que nós estamos escondendo. E Alexandre diz assim, na obra Missionários da Luz: o instrutor Alexandre analisava aspectos da intimidade psíquica de alguns irmãos concentrados na mesa mediúnica em atitude de receptividade. Então estavam lá os irmãos na mesa mediúnica, lá com pensamento elevado, em atitude de receptividade. E observe um apontamento que o instrutor Alexandre traz até André Luiz. Repare num rapaz candidato à psicografia, André. Repare no aparelho genital. Aconselhou-me o instrutor gravemente. André Luiz dizendo: fiquei o que? Estupefato. As glândulas geradoras emitiam fraquíssima luminosidade que parecia abafada por aluviões de corpúsculos negros a se caracterizarem por espantosa mobilidade. Começavam a movimentação sobre a bexiga urinária e vibravam ao longo de todo o cordão espermático, formando colônias compactas nas vesículas seminais, na próstata, na massa mucosa uretrais, invadindo os canais seminíferos e lutavam com as células sexuais, aniquilando-as. Isso os espíritos benfeitores observando o campo mental que chamava atenção no órgão genital daquele rapaz. E Alexandre disse que tratava-se de um processo auto-obsessivo, doloroso e frequente. Haja visto que a facilidade com que boa parte do gênero humano se expõe a este tipo de contaminação. Eu vou só ler esse pedacinho, vou deixar como dica a obra Missionários da Luz, já estudada por nós na SEAC, para que vocês também possam ler esta obra. Então observem que muitas vezes nós queremos realizar atividades espirituais nas nossas instituições, mas nós não nos preparamos adequadamente na nossa vivência diária, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. E os espíritos benfeitores observam essas falhas morais graves. Por isso que muitas vezes nós, mesmo com boa vontade, não somos aproveitados num trabalho como esse. Pelo contrário, damos trabalho à espiritualidade, porque não vigiamos os nossos pensamentos, não lutamos
dentro de nós com as nossas viciações, deixamos que o eu real sobrepuja o eu ideal, não combatemos o eu real buscando o eu ideal, estamos ali apenas num ritual, frequentando a casa espírita, sendo que a mensagem da casa espírita não entra dentro dos nossos corações. Isso tudo faz com que, lançando através do nosso mau comportamento essas vibrações negativas no plano espiritual, nós vamos trazendo para as nossas vidas a repercussão negativa desses pensamentos, que se materializa dentro de nós através das perturbações e das doenças de toda a ordem. Então, meus irmãos, o que nós estamos vendo nos dias atuais é a consequência de bilhões de pensamentos e atos negativos. E como nós ainda estamos no mundo de provas, no mundo de expiações em transição planetária, conforme nos afirmou o Dr. Bezerra de Menezes, em 18 de abril de 2010, no 3º Congresso Espírita Brasileiro, realizado em Brasília, em homenagem a Chico Xavier. Nós já estamos há 10 anos nesse processo de transição planetária. Nós vamos vendo que esse ciclo que está atingindo o planeta, assim como outros que já atingiram, como a peste bubônica, a febre espanhola, a peste negra, a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, é um processo de expurgo. É um processo de filtragem da nossa sociedade. É um processo que vai elevar o nosso planeta ao mundo de regeneração. Então que nós possamos meditar sobre isso, não nos revoltarmos, não entendermos que isso é um castigo de Deus, pelo contrário, não é. Nós somos réus e juízes das nossas atitudes. Deus respeita o nosso livre-arbítrio. E Jesus diz, aquilo que plantaste, irás colher. Então se nós estamos plantando vento, uma hora nós vamos colher o quê? Tempestade, e a tempestade chegou. Então que nós possamos, finalizando esse nosso encontro, meditarmos sobre isso, entendermos que o Espiritismo nos prepara para enfrentarmos essas dificuldades com resignação, com paciência e, acima de tudo, meus irmãos, com esperança. Esperança em um mundo melhor. Nós vamos ver uma nova sociedade surgindo após essa pandemia. Nós vamos ver as relações melhores. Nós vamos ver, meus irmãos, um novo planeta ressurgindo através do mecanismo da dor, que ainda é o método que nós, pela nossa inferioridade moral, precisamos para avançarmos. Vamos meditar sobre isso? Vamos separar nesse nosso isolamento social, solidário, um horário no nosso dia a dia para estudarmos, meditarmos sobre uma página benfeitora, uma página que eleve as nossas condições mentais para o bem. Vamos orar por aqueles que não têm essa mesma oportunidade que nós estamos tendo. Vamos orar pelo nosso Brasil. Nós sabemos, meus irmãos, que tudo tem um planejamento divino. E que o anjo Ismael, que é o responsável espiritual pelo nosso Brasil, cargo esse transmitido, Senhor Jesus, pelo nosso Mestre Jesus, a esse espírito chamado Ismael, nós sabemos que nós não estamos desamparados. Que tenhamos serenidade, como nós vimos no estudo das 7 horas. A serenidade é a força motriz para o nosso equilíbrio interior. E que nos momentos de dor, de desalento, de sofrimento, de angústia, de ansiedade, em que nós nos preocupamos com o nosso pão de cada dia,
em que nós nos preocupamos com os nossos queridos que não estão perto de nós, por essa imposição sanitária, que nós possamos recordar daquela página que faz parte da filosofia universal, uma das mais belas páginas da filosofia universal, chamada Pegadas na Areia. Uma noite eu tive um sonho. Sonhei que caminhava na praia da vida e ao meu lado estava o Mestre Jesus. E andando com Jesus nessa praia, eu olhava para trás e via 2 pares de pegadas na areia. Um era o meu, o outro, o do meu Senhor. Olhando para as estrelas, eu vinha recordando todos os momentos da minha vida e observava que ao meu lado Jesus estava comigo. Observei que nos momentos de alegria, de plena felicidade, em que tudo dava certo na minha vida, eu olhava para o lado e Jesus estava comigo sorrindo. Mas aquela caminhada foi se alongando naquela noite e chegou o momento das dores, dos sofrimentos, em que os quadros negativos apareciam para mim, fazendo-me com que uma lágrima escorresse dos meus olhos. E olhando para aqueles momentos difíceis da minha vida, olhei para o lado e só vi um par de pegadas na areia. Onde estava o Mestre Jesus? Olhando para o Mestre, eu disse: Senhor, por que me abandonaste, Jesus? Por que nos momentos de dor, de sofrimento, Tu não estavas ao meu lado? Por que, Senhor? E Jesus, com o seu olhar compassivo, com o seu olhar humilde, de sabedoria, me disse: meu filho, eu sempre estive ao teu lado. Nesses momentos de dor, em que olhavas para trás e vias apenas um par de pegadas na areia, eram os meus, meu filho. Foi aí, nesse momento, que eu te carreguei nos braços. Muita paz, meus irmãos. E que Jesus, tenham certeza, está carregando cada um de nós. Jesus está abraçando o nosso Brasil, o nosso planeta. E que isso é apenas um momento desse processo de regeneração universal. Que Jesus esteja para sempre em nossos corações. Muita paz a todos, uma boa noite, uma boa semana. Graças a Deus.